sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui vai rolar, como a gente tinha prometido, tão esperado crossover entre o meu canal Fábrica de Noobs e o canal do Murilo, Deep Web Brasil. Nesse vídeo aqui a gente vai responder algumas das perguntas que vocês mandaram tanto no meu canal quanto no dele, na página do Facebook dele também. Foram pegas algumas perguntas dos comentários e nessas a gente vai mostrar aqui algumas delas, então se você comentou, tem grande chance de que você seja respondido. Já de início eu queria agradecer a presença do Murilo aqui no canal. E é isso aí, valeu por você que está assistindo e vamos pro vídeo. Começando com as perguntas aqui, a primeira delas que vai ser mostrada é do Croyd. Qual ideologia política você segue? Ele citou algumas, por exemplo, liberal, conservador, comunista, anarcocapitalista, etc. Olha, eu diria para mim mesmo que a minha ideologia política é liberal, apesar de eu não ser tão bom assim, digamos, em defender essa ideologia. Mas para mim eu tenho que, como ideologia política, o liberalismo. E para você, Murilo? Todas têm prós e contras, né? Mas eu puxo pelo lado liberal também. Exatamente. Continuando aqui, a Marina Schneider perguntou lá na Fábrica de Noobs. Perguntou assim, Nathanael e o canal Deep Web, se quiser responder também, na sua opinião, por que a maioria dos usuários que se interessa pelo assunto Deep Web e outras formas de anonimato costuma ter ideologias conservadoras, por exemplo, ser contra o aborto, apoiar o Bolsonaro, curtir o Nando Moura, etc. Obrigado desde já se puder responder. Olha, eu diria assim, que pra mim eu nunca notei nada nesse estilo, eu nunca comparei assim, as pessoas que se interessam por Deep Web e a opinião política delas. Mas pelo que eu observo no fórum, sim, tem bastante discussão política e tem tanta gente que apoia o aborto quanto gente que é contra. Talvez quem seja contra tenha até em maioria, mas eu diria que é porque esses dois assuntos estão mais em alta na mídia ultimamente, tanto a Deep Web como o aborto, o Bolsonaro, essas paradas. Então meio que as duas coisas acabam combinando. O que você acha, Murilo? Eu não acredito que exista uma relação entre Deep Web e sistemas citados. Eu acredito que, por serem temas que estão em alta, talvez em qualquer lugar que você vai debater qualquer assunto político, possa surgir eles. E é aquela, Deep Web e política tem tudo a ver, né? Sim, exatamente. Ainda mais, claro, num país onde existe a repressão, tipo, por exemplo, a Venezuela, a Coreia do Norte, por aí. Aí acho que a população que seja mais de oposição, seja um governo de esquerda ou de direita, vai estar mais influenciada, vai estar mais envolvida com o Deep Web, justamente pela questão do anonimato, da liberdade de expressão. Mas num país como o nosso não teria tanta representação assim. Exatamente. A próxima pergunta é do Caio Santos. Lá na Deep Web Brasil, como a sua família lida com assuntos com que vocês fazem? Já que a mídia cria muitos mitos a respeito desses assuntos. E a propósito, rei Satanael. Eu diria assim, que no caso da minha família, é uma coisa até meio natural, porque no começo, eu comecei fazendo um trabalho numa feira de ciências sobre a Deep Web. Então a coisa ficou meio tensa porque eu tinha que explicar o que era, as pessoas olhavam, inclusive minha família olharam o trabalho, viram tipo... Depois pesquisaram por conta no Google, viram que a coisa estava um pouco diferente do que estava no trabalho que estava no Google, queriam saber o que era verdade, até pediram para eu acessar, para os caras verem como funcionava, mas depois a coisa ficou mais natural. Acho que a última coisa que me disseram foi, Nathanael, isso não é ilegal não, né? Eu falei, não, não é, tá tranquilo. Então ficou meio de boa, até que com o tempo aceita, mas quando é um assunto mais, digamos assim, mais pesado, ainda tem que explicar um pouquinho para o pessoal não ficar muito com o pé atrás, assim. O que você diria, Murilo? Hoje levam mais na boa, né? Até admiram certa parte desse trabalho todo. Mas antigamente surgiu aquele negócio de, pô, é ilegal o que você está fazendo, tem um negócio macabro na rede. Cogitaram até sobre sopa de feto e acabou que, a princípio, ficando um climão, né? Mas a tendência foi diminuir e foi o que aconteceu. Hoje já nem ligam. Exatamente, essa da sopa de feto pra mim é nova. Eu já tinha ouvido muita coisa, bonecas, luta de gladiadores, entre várias outras partes, mas sopa de feto eu nunca tinha ouvido falar. Essa aí nem entra pra Foi mais pesada mitos, essa. pesado, dos mitos da Deep Web. A próxima aba vem aqui sobre trabalho e acadêmico, né? Seria sobre a nossa área de atuação e o que nós queremos estudar ou já estudamos. A primeira pergunta vem aqui do Gabriel Ribeiro. Olá, Murilo. Primeiramente, saudações ao canal. Pergunta: gostaria de saber se você tem alguma graduação e ou formação especializada na área de TI, tipo segurança digital ou algo do tipo. Obrigado, vocês são feras. Obrigado pelo elogio, Gabriel. Eu inicialmente estudei no Senac, fiz o técnico. Depois de fazer o técnico, eu ingressei no Exército, onde eu tive um módulo de guerra cibernética. Posteriormente, eu entrei na Uninove, fiz tecnologia em segurança da informação. Acabei abandonando a área de TI. Eu trabalhei com TI na Câmara Municipal de São Paulo, só. Em relação a
A trabalho, agora eu estou voltando a ingressar, eu estou voltando para ver sobre fraudes digitais na Deep Web e estudo educação física. A área me cansou, então eu peguei e parti para outra. E você, Natanael? É uma carreira bem interessante. No caso da minha, como eu tenho apenas 17 anos, não tenho muita coisa para falar em relação ao currículo, mas posso falar do que eu pretendo fazer. De início, eu fiz o ensino médio, né? Completei o ensino médio esse ano, agora estou tentando passar no vestibular, porque eu quero cursar Engenharia da Computação na Escola Politécnica, lá em São Paulo. Diria assim, como segunda opção, tá UFSCar aqui em São Carlos e talvez, dependendo, é meio utópico a situação, porque eu acho que eu não daria conta, mas talvez o ITA, o IME, alguma dessas escolas mais, assim, digamos, nível mais alto. Mas em relação ao trabalho, eu pretenderia trabalhar na parte de segurança ou na parte de forense, prestando aí concurso para a Polícia Federal. Já vi que é possível que exista esse cargo, então talvez aí no futuro eu acabe entrando para esse lado, mas é uma área bastante interessante com certeza. Legal, boa sorte já desde o início. Valeu, sucesso para você também. A próxima pergunta é do Gabriel, do Content TV aqui. Natanael, você já respondeu essa pergunta dele aqui, né? Sim, O que exatamente. você pretende cursar? Agora a pergunta para o Murilo, mas que serve para você também, Natanael. O que você pensa quando a mídia fala merda, na maioria das vezes, sobre a Deep Web? E pergunta para os dois, já pensaram em fazer uma série juntos? Vocês dois são sensacionais, valeu. Novamente, obrigado pelo elogio. E quando fala de mídia, internet, jornal, revista, televisão em geral. Mas pegando como base ali, por exemplo, a Globo e a Record, que já abordaram sobre a Deep Web, e por outro lado, pegando também alguns canais grandes do YouTube que sensacionalizam muito o tema, eu digo que o pessoal fala sobre a Deep Web em troca só de ter um público, porque é um tema que chama atenção e você dá ênfase às coisas ruins e acaba ganhando um certo ibope. Mas, na real, eles não sabem o que falam. A minha ideia inicial é essa. E você, o que acha? De início, eu queria agradecer aí pelo elogio do Gabriel. E também eu penso praticamente a mesma coisa. Eu já vi muitas reportagens, não só em veículos de TV. Eu lembro agora daquela que passou no... Eu acho que foi o Fantástico Domingo Espetacular. E a outra que passou na Record foi até recente. E eu lembro também de uma edição, não lembro de qual revista era, mas eu sei que na capa tinha alguma coisa do tipo não se arrisca a entrar e tinha um iceberg com uma caveira embaixo. Era uma coisa assim lá, Deep Web. Eu acho que aquilo é mais para chamar atenção porque, claro, é um tema macabro. Qualquer tema, não que o tema em si seja macabro, mas é um assunto que as pessoas atribuem uma aura macabra a ele. Então qualquer coisa feita com aquilo nesse teor vai chamar atenção. Isso vale também para os canais no YouTube. É uma forma que os caras encontraram de fazer sensacionalismo e ganhar visualizações, ganhar pessoas assistindo, que é o que eles precisam. Mas na real eu acho que isso seria, digamos assim, um desserviço à sociedade, porque a gente sabe que a Deep Web não é nada disso, e ainda bem que tem o meu canal, o canal do Murilo, para tentar aí mostrar a verdade a partir disso aí, porque vendo lá, quem chega no nosso canal vê que a coisa não é bem assim, a gente explica, mostra o que é mito, o que é verdade, apresenta provas do que os caras mostram, porque você vai na Record, por exemplo, os caras simplesmente jogam em você e não dão prova alguma de que aquilo seja verdade. Não sei se você lembra, na última matéria colocaram um cara abrindo o Tor, eles não desconsideraram outras redes, mostrando somente o Tor, e o cara abriu meia dúzia de sites desse que a gente mostra todo dia nos nossos canais, nas nossas E era um páginas. especialista ainda, né? Exatamente, estava lá como especialista. Então, é meio assim um desserviço, mas faz parte. Acho que qualquer tema sensacionalizado vai ter esse tipo de coisa. A outra pergunta dele foi, já pensaram em fazer uma série juntos? A gente veio agora pensar nisso, né? Eu fiz o convite para o Natanael, ele aceitou, para nossa sorte, ainda bem. Então a gente começou a trabalhar junto nisso agora. A ideia é que dê certo, né? Sim, exatamente. Começamos com isso agora, foi até uma surpresa quando eu recebi o convite, aceitei prontamente, valeu aí pelo convite, acho que a gente vai conseguir com essa parceria, como eu diria, nossos inscritos vão ser quem mais vai sair ganhando com isso, e vamos em frente, vamos seguir nessa parceria. Então sim, é a primeira vez que nós pensamos e estamos aqui fazendo uma série juntos. Bora. O Bolsonaro, presidente de 2018, também fez uma pergunta que já respondemos, né? Formação acadêmica. Exatamente. E qual área vocês trabalham? E a do Henrique Martins também é formação acadêmica. Exatamente. Prosseguindo aqui agora, a nossa próxima seleção de perguntas é sobre experiências na Deep Web. O Ryback perguntou para o Murilo, mas também para mim, qual foi, no começo da experiência com a Deep Web, qual foi a coisa que mais te assustou? Então, qual foi a coisa que mais te assustou, Murilo?
Logo no começo, quando eu entrei na Deep Web, comecei pelo Tor, assim como a maioria das pessoas, né? E o que mais me assustou foram os inúmeros sites de pornografia infantil que a gente encontra com tanta facilidade. O resto que falam que acha por aí, brigas até a morte, homens lutando com animais, sei lá, sopa de feto até que meu pai veio com essa, você não vê. O lance mesmo foi a pornografia infantil. Pesou. Foi, cara, é feio, tem uma facilidade imensa de você se deparar com conteúdo assim, ainda mais se você for pegar links aleatórios que você encontra no Google, sem a descrição, e for jogando no Tor para abrir. É surpresa na hora. Na hora. Exatamente. Eu diria assim que a coisa que mais me assustou também foi isso, porque se você pega bonecas humanas, sopa de feto, lutas de gladiadores, isso é tão assustador quanto um filme de terror, tá ligado? É história, é uma coisa feita justamente pra dar medo. Vai no site de Creepypasta, fruta o mesmo teor, é exatamente a mesma coisa praticamente. Agora, quando você entra lá e vê que sim, tem um site de pornografia infantil, sim, tá cheio de vídeo, tem muito vídeo de crianças sendo abusadas sexualmente, você pensa que, cara, poderia ser, sei lá, sua irmã, sua filha, você não sabe. Qualquer pessoa realmente poderia estar aí que tivesse sofrido um abuso. Inclusive já recebi relatos de pessoas, claro, anônimas, que disseram que já sofreram abusos e acham que foram parar na Deep Web. Eu não sei, nunca procurei para investigar isso, mas é um caso assim, é uma realidade que está aqui perto da gente, que pode acontecer, pode qualquer criança estar sujeita. É assustador saber que mesmo estando lá, muitos governos acabam não tem muito como fazer. Esse tipo de coisa só começou a ser combatido pelos governos nos últimos 2 anos, quando começaram a procurar vulnerabilidades nesses criminosos e aí sim conseguiram chegar nos caras, dado o exemplo da operação da Polícia Federal aqui no Brasil faz um tempo. Mas a gente sabe que se a coisa for feita nos moldes de funcionamento do anonimato, do Tor é praticamente impossível de pegar e não tem como você desligar essa rede de pedofilia. Exatamente. Isso sim eu consideraria assustador também. Exatamente. E aliás, para quem estiver curioso sobre essa operação da Polícia Federal, é a Operação Darknet, e atualmente tivemos a Operação Darknet 2, né? Prenderam pedófilos, inclusive aqui no Brasil. Sim, isso mesmo. Prosseguindo aqui, o Lucas Tuzzi perguntou lá na página do Deep Web Brasil por que vocês acham que a mídia tentam tanto denegrir a imagem da Deep Web focando apenas no lado negativo dela. E tem muitas coisas incríveis como site para baixar livros, doações e aulas de programação. Porém, quando vem à tona a primeira coisa que as pessoas pensam é assassinato, vírus e tráfico. Na verdade, eu diria que a gente já respondeu essa pergunta, certo? Foi a questão do sensacionalismo, de toda a aura sensacionalista que as pessoas criam em cima. Exatamente. O PCLL perguntou como nós conhecemos a Deep Web e o que a gente ouvia sobre ela antes de conhecer. Olha, eu diria que a minha história com a Deep Web começa lá aos 13, 14 anos, quando eu estou numa iniciação científica de matemática e um amigo meu chega e fala, então, mano, vamos acessar a Deep Web? Acho que ele nem falou, vamos acessar. Ele falou, então, mano, já ouviu falar da Deep Web? Aí eu fiquei tipo, não tenho a mínima ideia do que seja. Ele falou, é um negócio que tem camadas, que é profundo, que se você entrar lá os caras vão te hackear na hora, e o meu primo que faz ciência da computação acessou. Aí eu na hora eu fiquei meio assim, desnorteado, sem saber do que era, depois fui pesquisar, fiquei morrendo de medo, nunca mais pensei em entrar de novo, até que depois de uns meses eu tentava entrar mais uma vez, instalava o Tor, dava uma entradinha, via que não tinha nada e saía, por causa de medo, cara, eu achava que... Então uma vez que eu entrei na Hidden Week, eu vi um site chamado Parasite, que eu já mostrei muito aqui. Na hora que eu li Parasite, eu pensei, sei lá, em doenças, alguma coisa causada por parasitas, então eu pensei que se eu clicasse ali, ia aparecer um monte de cara com a pele toda deformada e coisas do tipo. Então eu fiquei bem longe daquilo. Depois que eu fui criar coragem para abrir, e eu vi que não tinha absolutamente nada a ver. Era simplesmente um diretório com links, com documentos, com muita coisa interessante. Mas eu diria que foi isso. Eu esperava que viesse as piores coisas. Depois que eu entrei na Deep Web a primeira vez, eu passei uns 10 antívídeos diferentes e não pegou absolutamente nada. E aí que a coisa foi ficando mais assim, poxa, isso aí tá diferente, isso aí não tá... Enfim, alguma coisa tá errada. Aí daí surgiu a ideia de fazer o canal, tudo que você já sabe. E você, Murilo, o que você diria? Olha, eu fui lá pelos meus 14 anos, eu me deparei com uma comunidade no Orkut, aí falando todas as porcarias que dizem por aí. Fui tentar acessar, também não consegui nada, até que eu comecei a me aprofundar no tema e vi que realmente não tinha nada. Aí eu peguei, explorei um pouco, tudo mais, e encheu o saco, porque a minha curiosidade de adolescente era justamente me aventurar nessa parte ruim que diziam. Aí depois eu voltei para fazer o técnico, foi quando o meu professor falou de uma forma sensacionalista o que poderia existir lá na Deep Web, coisa que eu já sabia que não existia. Aí eu pensei, pô, eu vou voltar lá e vou começar a criar um conteúdo em relação a ela, para mostrar que, como é que um professor fala isso. Então a ideia é mostrar para todo mundo que a Deep não é lá essas coisas. Então, a princípio, eu fui justamente por causa dessa historinha de bonecas sexuais,
luta, Vegas Ring, Red Room. Quebrei a cara, né? Deixei de lado. Fora o medo. Exatamente. Fora o medo. Foi antivírus, firewall e o negócio todo. Sim, sim. Acho que é o medo de todo mundo quando antes de entrar, se você vai pegar vírus, de tanto que falam sobre vírus, o pessoal fica com medo. Exatamente. Mas na verdade não sei se você concorda com isso ou você está muito mais seguro usando o Tor do que usando o navegador comum. Tenta instalar uma malware no Tor para você ver o que acontece. Simplesmente não instala. Esse negócio é imune a esse tipo de coisa, justamente pela questão do anonimato. Você tem que ser tá muito determinado se você quiser instalar um Flash Player, se quer no Tor. Imagina um Edgeware, uma Round 23, esse tipo de coisa. Prosseguindo aqui, o Kelvin Alcântara perguntou, desde os primórdios que a gente entrava na Deep Web, o que a gente percebeu que mudou em relação ao conteúdo dos sites. Olha, na real eu não notei, assim, digamos, muita diferença. Uma coisa que eu percebi foi que aqueles sites de pornografia infantil, não sei se eles teriam aumentado ou se tornaram mais populares. Porque é difícil saber quanto tem de um site, porque é tudo não indexado, então não dá pra você ter uma estimativa de quantos sites existem. Mas eu percebi que nos últimos tempos os sites de pornografia infantil têm se tornado assim muito mais fáceis de você encontrar, digamos. Era muito mais difícil antigamente de você chegar nesse tipo de coisa. E uma coisa negativa que eu percebi são os fóruns brasileiros que estão de certa forma decaindo. Depois que o exílio saiu do ar, muita coisa acabou se perdendo e ficou meio parada. Aliás, se alguém aí tiver a fim de fazer um novo fórum na Deep Web, até um brasileiro, até talvez tenha, digamos assim, repercussão caso alguém faça. E você, Murilo, o que você notou? Acho que a principal mudança do tempo que eu comecei a acessar pra cá foi a popularidade do assunto e o tanto de gente que passou a frequentar a Deep Web. Antigamente era um negócio muito mais fechado, poucas pessoas acessavam, comparado a hoje. Hoje já qualquer um consegue acesso à informação em relação a como acessar ela e acessa com a maior facilidade. E o número de sites dos Estados Unidos, sites americanos, não necessariamente dos Estados Unidos americanos, mas em inglês, ganharam um espaço fenomenal nas redes. De fato, é o idioma universal. Enquanto o português daqui do Brasil tem crescido cada vez menos, aparentemente, porque surge um fórum, aí param de crescer sites assim em português, daí a pouco surgiu um ou outro, mas aí o outro já saiu do ar. É como o exílio passa a palavra, se eu não me engano, né? Sim, eu passo a palavra de um fórum que eu tinha esquecido que existia, mas realmente, ele também era bem influente na Deep Web. Sim. E com isso acabaram saindo do ar. Prosseguindo aqui, o Riquinho perguntou qual foi o maior problema que a gente enfrentou quando começou a falar sobre a Deep Web. Olha, eu diria que foi o strike no meu canal antigo. Muita gente perguntou como era meu canal antigo, eu tinha 4 mil inscritos, não era muita coisa, agora tem, comparado aos 106 mil que tem agora. Mas foi esse o maior problema que eu tive, mas não foi exatamente por falar, foi por falar e não censurar. Porque eu tinha a ideia de que, como era um documentário, eu tinha que mostrar absolutamente tudo da pior forma, não da pior forma, mas da forma que era. Isso incluía entrar no site de pornografia legal, acho que eu nunca entrei num site de pornografia legal e mostrei, sem censurar. E isso acabou dando strike, porque, claro, era contra as normas do YouTube, meu canal caiu e tudo mais. E você, Murilo, qual seria o seu maior problema? O meu maior problema, logo no começo, em relação a falar sobre a Deep Web, foi o preconceito. Principalmente quando apareciam matérias em alguma fonte grande, por exemplo, quando apareceu na Globo. A Globo falou que a Deep Web era aquele lance de drogas, pornografia infantil e tal, e acabou indo um monte de pai e mãe lá na minha página xingar a gente de pedófilo e de traficante. Falou que ia denunciar e prender a gente como se a gente fosse a Deep Web, de fato, né? Pra ver como a informação foi bem passada, que nem os leigos descobriram de fato que era Deep Web. Mas no começo foi justamente esse preconceito, até porque você fala, pô, eu crio conteúdo sobre a Deep Web. Aí os caras já falam, pô, você é perigoso, tem alguma coisa errada com você. Porque o que eu já li sobre a Deep Web é de assustar. Como é que você faz isso? Exatamente. Isso acho que eu nunca notei no canal de gente aparecendo assim, ameaçando denunciar por confundir com a Deep Web. De vez em quando aparece um ou outro que vem assim, digamos, ameaçar mesmo porque não gosta do trabalho e acha que eu estou fazendo errado em divulgar esse tipo de informação. Ok, aí ameaça denunciar, mas nunca dá em nada porque o YouTube permite, não tem nada ilegal nesse caso. E de vez em quando aparecia um outro ameaçando, dizendo... Esses dias, essa semana, apareceu um cara falando nunca mais fale sobre nós, isso é um aviso. Aí na hora eu falei, deixa eu ver quem é esse cara. Eu entrei no canal do cara, vídeos curtidos, tinha lá rap do GTA V, jogos para Xbox 360 e vídeos de teletransporte na vida real. Quando eu vi aquilo eu já relaxei e falei, não é um brincalhão, né? O cara quer tirar onda com a nossa cara, mas não tem absolutamente nada a ver.
Nisso eu acho que a gente já respondeu a pergunta do José Amarildo no Deep Web Brasil, como nós descobrimos o mundo tenebroso da Deep Web, a gente já fez. Uhum. E nessa a gente acabou... Peraí. E nessa a gente também já respondeu a pergunta do GV, quando foi o primeiro contato com a Deep Web e como foi quando você abriu o primeiro site de gore, fotos bizarras, etc. Eu acho que nessa segunda parte de fotos bizarras a gente vai emendar com a pergunta do Bruno Henrique, qual foi a experiência mais bizarra que a gente vivenciou não só na internet, mas também na vida real. Olha, eu diria assim, pra mim, que quando eu abri o meu primeiro site de gore foi na internet comum mesmo, realmente não queria ver aquilo, mas eu via uma foto de gente morta genérica, qualquer tipo de foto que você imagina, dessas que você scrolla no Facebook e acaba encontrando. Na Deep Web foi um pouquinho diferente, não foi exatamente um site de gore, foi aquele site de terror psicológico, eu não lembro o nome agora, que eu mostrei nos primeiros vídeos. Eu achei da hora, achei interessante porque era o primeiro conteúdo que eu via do tipo na Deep Web em muito tempo de navegação. Agora, a experiência mais bizarra que eu já vi na Deep Web foi um fórum brasileiro que tinha uma sessão de gore. Não era nenhum gore do tipo desses que a pessoa produz e posta, eu mato alguém e posto lá, não. Era gore desses repassados que você talvez até encontra na internet comum. Mas você chegava lá, tinha um cadáver, esse cadáver estava decepado, então você via o buraco onde deveria estar a cabeça, e o cara estava enfiando o pênis no lugar onde deveria estar a cabeça. Necrofilia das bravas. Sim, aquilo foi bizarraço, foi muito bizarro aquilo porque eu não... Sei lá, eu fiquei meio sem reação quando eu vi aquilo, eu não entendia por quê, o que levaria alguém a fazer isso, em que circunstância. Se o cara tava numa autópsia, enfim, qual seria a história por trás daquela foto. Eu fiquei até, digamos assim, um tanto curioso, um tanto assim... curioso mesmo de saber como que o cara tinha feito aquilo, o que passou na mente do cara antes daquilo. E de experiência mais bizarra na vida real, eu diria foi uma vez que, é meio na vida real, meio na internet. Que o meu amigo tinha um canal no YouTube de vídeos de terror, devia ter, sei lá, 30 inscritos, e ele foi hackeado por um cara chamado Damon Donovan. Provavelmente Troja, alguma coisa do tipo. E como ele foi hackeado, o cara entrou no YouTube dele, mudou um monte de coisa e colocou lá, entre em contato comigo. Deu o nome, Damon Donovan. E nisso o cara foi lá e jogou no Google, no Facebook. E ele encontrou um monte de Damon Donovan. Ele mandou mensagem pra todo mundo, inclusive pra um dentista, acho que era da Suécia, que não tinha nada a ver com aquilo, e ficou desesperado achando que alguém ia hackear ele. Até que o verdadeiro Damon Donovan apareceu, e ele entrou em contato com o meu amigo, e acho que como ele estava espionando o computador do cara por Troja, ele entrou em contato comigo também. E ele falou alguma coisa como, então, nós estamos construindo um supercomputador aqui nos Estados Unidos, mas nós precisamos de ajuda, porque o computador ainda não está pronto. Ou seja, não estavam construindo nada, mas precisavam de alguém para conseguir o computador para eles. E eles precisavam da minha ajuda, e para isso ele queria trazer um veículo para minha localização, queria fazer isso em questão de 2 horas, para me levar lá para ajudar os caras. Eles até falaram, nós temos garotas bonitas aqui. Eu fiquei tipo, caraca, droga, você tá... que loucura! Foi algo como, you have beautiful girls here too, uma coisa assim. Eu fiquei tipo, cara, que droga você tá falando? Eu até pensei em falar, pode trazer o carro e ficar na janela escondidinho esperando pra ver se ia ter mesmo, mas eu achei melhor bloquear o cara e nunca mais apareceu. Talvez ele até esteja assistindo a gente aqui. Se tiver, então um salve pro Damon Donovan. Um abraço. E você, Murilo? Da parte da Deep Web, da mais escrota, você que é das antigas, você deve lembrar de um site chamado Penis Panic, né? Sim, eu lembro. Foi um dos primeiros sites que eu me deparei na Deep Web, o Penis Panic. Cara, eu abri o site, tinha vários pratinhos assim, ó, culinária mesmo, ensinando como preparar peru pênis, de várias maneiras. Então, eu lembro que logo o primeiro prato era um pênis cozido, junto com alguns ingredientes, tipo milho, ervilha e um cremezinho especial. Fora os outros que tinham, era um negócio muito escroto. Era bem nítido na cara, assim. Outra coisa, de experiência fora da internet, um tanto quanto bizarra. Pô, meu irmão tá aqui comigo, ele tá gravando aqui pra mim, e ele presenciou comigo essa cena. Há umas 3 semanas atrás, estávamos jogando bola em um parque público. Cara, do outro lado do parque tinha um tiozinho na calçada. Parou 2 motos, deu uns tiros no cara e foi embora. Foi coisa de, assim, 10 metros de distância, talvez. Até hoje tá sem explicação, ninguém sabe quem foi, ninguém sabe por quê. Aliás, descobriram que esse tiozinho tinha passagem pela polícia já, inclusive, por pedofilia. Só que ninguém sabe se, de certa forma, foi alguma família vingando ou se ele mexia com droga, enfim. Mas foi uma morte lá, ao vivo. Claro que a gente não foi até lá para ver se o cara estava morto mesmo. Foi um tiro de breca. Ele acabou, de fato, morrendo, porque depois o corpo foi retirado. Mas, pô, você vê uma morte ali ao vivo, é um negócio surreal. Não mexeu comigo, mas a princípio você fica meio, puta merda, mataram alguém na minha frente.
foi bem escroto. Sim, exatamente. Essa situação é uma situação bem tensa, assim, só de imaginar, porque você acha que essa coisa tá longe de você, mas não, a criminalidade tá aí, ela pode acontecer e você Pô, pode presenciar. nunca passei por uma coisa assim e achei que ia passar. Daí aconteceu. Sim. Imagina, eu nunca presenciei assim um crime, já aconteceu de matarem um cara quase na esquina de casa aqui, faz até pouco tempo. Uhum. Os caras, acho que era um cara que tinha dívida com droga, uma coisa assim, não sei exatamente, mas eu sei que a polícia chegou, os caras estavam esquartejando o cara pra esconder o corpo. Nossa. Foi para umas 5 quadras, nem 5 quadras, acho que umas 3 daqui, é quase na esquina. Eu sei que eu nunca mais passo por lá, mas foi uma coisa assim, até saiu em jornal, essas coisas. E acho que foi isso. E nisso a gente também respondeu a pergunta do Connor Cross, falem na coisa mais estranha que você viu na Deep Web, foi isso. E a pergunta do Dantes Demon, para ambos, quais os conteúdos que vocês mais costumam acessar na Deep Web, no caso por gostar daquele conteúdo? Eu diria que em primeiro lugar seria conteúdo genérico para mostrar no canal, isso eu faço o tempo todo. Agora, a coisa que eu mesmo procuro para mim são PDFs. Eu adoro quando você entra numa biblioteca tem lá um monte de coisa para sei lá, física quântica, física nuclear e química. Aí você pega aquele monte de PDF e fala, pô, já tem conhecimento pra caramba aqui. Mesmo que eu nunca vá ler todos, ler com calma, é legal saber que esse conteúdo está acessível. E eu procuro inclusive fazer download desses PDFs e compartilhar no fórum, postar em bibliotecas, para trazer à tona para mais gente conhecer. Isso eu acho bastante interessante. Você, Murilo, o que você me disse? Essa parte do PDF é muito legal, tem PDF de vários assuntos. Eu já vi PDF até de como fazer bomba. No entanto, o assunto que eu mais pego para ver mesmo é sobre política. Eu gosto de frequentar o Wikileaks, Global Leaks, Brasil Leaks, por exemplo, e por aí vai. Sim, exatamente. Essas bibliotecas são muito interessantes, inclusive a de manuais militares, está nos dois canais, a gente já compartilhou bastante. Uhum. Só procurar que vocês acham um link aí tranquilo, acho que ainda está no ar, se eu não me engano. É uma das que existiram pelo menos uns 2 anos aí, porque isso existe desde que eu comecei a entrar na Deep Web. Sim. Vamos pro próximo tema então? Vamos embora. Conhecimentos de computação. Vocês já colaboraram para algum ataque DDoS? Alguma vez pensaram em fazer comunidade de hackers? Eu participei de ataques de DDoS com um grupo em meados de 2012, depois nunca mais. E fazer comunidade de hacker nunca pensei nisso, cara. Eu já nunca participei de um ataque DDoS mesmo assim, digamos um ataque em um site, uma coisa organizada. Já fiz aqueles ataques de zoeirinha mesmo. A gente volta da pizzaria, de uma pizzaria e decide, sei lá, derrubar o site da pizzaria por uns 5 minutos. Isso eu já fiz também. E já vi aquelas zoadas, sei lá, a gente tá entre amigos, tá rolando um campeonatinho de LoL, aí você vai abrir a internet lá e acessa um site de IP Stress, ele roda e derruba a internet dos caras e todo mundo quer te matar depois e descobre. Mas fora isso, eu nunca participei de nada direto, assim, uma coisa mais séria. Comunidade hacker até já pensei, mas algumas coisas assim me desanimam. Primeiro, se eu fizesse, se eu montasse, eu penso em montar uma comunidade. Se eu montasse, eu teria que ser o cara que mais manja de hacker ali, isso é meio complicado. E segundo, eu teria que ter um nick, teria que ser uma coisa anônima, porque, claro, eu não iria fazer os ataques em meu nome. Então tudo isso desanima só de pensar no esforço que daria, então eu achei melhor deixar quieto e não, tô de boa assim. Boa tarde, Murilo e Natanael. Queria saber se existe a preferência de vocês por algum sistema operacional e o porquê. Obrigado. O que você me diz, Natanael? Olha, cara, eu diria assim, eu gosto muito de Linux, acho a ideia de você ter o seu próprio Linux e personalizar ele da melhor forma fantástica, mas eu sou preguiçoso. Então eu diria que eu prefiro o Windows porque é uma coisa mais fácil de configurar e tudo mais. Apesar de que eu acho o Linux muito melhor que o Windows, mas eu não uso por preguiça mesmo, por aquela questão de não sair da zona de conforto. E você, Murilo, o que você me disse? A mesma coisa que você, o negócio é o seguinte, saber usar, a gente sabe. Eu já usei o Ubuntu, Kali Linux, agora eu tenho o Parrot, tenho o Backbox, mas eu não saio do meu bom e velho Windows justamente por causa de prática. Eu sou preguiçoso também, cara. Exatamente. A próxima é do Brian Winter. E, resumidamente, essa pergunta gigantesca, ela é focada no seguinte. Você se orgulha de algum conhecimento ou de algum ato que você fez no mundo da informática? Olha, eu me orgulho em relação ao meu conhecimento sobre a Deep Web. Eu acho que Natanael vai até confirmar isso que eu vou dizer, mas é uma coisa muito legal que acontece. Porque eu tenho convívio com profissionais de TI, profissionais que têm anos e anos de carreira. E com professores também. Se tratando de Deep Web, isso é um tabu para muitos deles também. Então a galera acaba me admirando por causa do conhecimento que eu tenho em relação à Deep Web.
em não resumir só ela no Tor, em diferenciar Deep Web de Darknet, mostrar a realidade sobre ela e tudo mais. Então é um orgulho que eu tenho da área de TI. Agora, em relação a, por exemplo, pegar criptografia, segurança, fazer tal coisa no Windows ou Linux, ou de alguma coisa que eu já fiz, meu irmão está aqui para provar também. Uma vez a gente viajou para a praia, bem no comecinho, compramos um apartamento num prédio, um prédio chato, não tinha nem Wi-Fi, e eu fui quebrando senhas de Wi-Fi ao redor do prédio, pegando a senha pra galera. Na verdade eu nem peguei senha, eu deixei sem senha. E a galera no prédio acabou me apelidando de carinha do PC. E pegou, é uma coisa que eu acho legal também, apesar de que não é um grande feito. E você, Natanael? Olha, eu diria que, como o Murilo já disse, aí o conhecimento de Deep Web é uma coisa que a gente acabou adquirindo com o tempo e que, de certa forma, é um diferencial, porque pouca gente entende tanto assim a questão de redes, essas paradas, então eu diria que isso é uma das coisas das quais me orgulho. E também, se você considerar no computador, eu diria que a criptografia RSA é um tema de faculdade que eu aprendi na iniciação científica. Depois eu me dei conta que sim, era um assunto de computação universitária e que é um tema assim que eu dominei bastante. Eu peguei como funciona, aprendi a transformar chaves e aprendi também a criar um programa em Python que faz essa criptografia de chaves. Aliás, eu não vi nenhum programa semelhante até agora. Então eu estou até devendo divulgar para vocês aí no meu canal. Vai ser feito no futuro. Para quem não sabe, a criptografia RSA é um sistema de criptografia bem seguro, usado inclusive por bancos, que envolve números primos, congruência, aritmética modular, entre outras paradinhas que eu expliquei no vídeo lá. E eu acho que esses dois conteúdos, a parte do conhecimento da Deep Web mesmo, que é uma coisa que muitos profissionais de TI atualmente não têm em tanto nível, e também a questão da criptografia RSA é uma das coisas que deu mais trabalho para eu conseguir aprender, eu acho que é um conhecimento desses que eu me orgulho mesmo. Acho que estaria nesse nível aí. Muito bom a parte. Prosseguindo a aqui... parte de criptografia do canal do Natanael, para quem não conhece, vá dar uma olhada porque vale a pena, sério. Valeu pelo elogio e é isso aí. Quem quiser dar uma olhadinha lá, tem uma playlist bem vasta assim, de assuntos na criptografia. O nosso próximo tema aqui são os planos futuros para os canais. O Iago Kuamoto perguntou lá na Deep Web Brasil o que você da Deep Web Brasil quer para o futuro da página do canal, se tem plano de criar novos cursos ou workshop para a galera saber sobre hacktivismo, programação ou coisas assim. O que você me diz? Eu prezo pelo alguns conhecimentos serem livres. Eu não gosto de cobrar por conhecimento, tanto que tudo que eu faço é voluntário. Então é o seguinte, para o futuro eu gostaria sim de alcançar um nível de passar cursos, workshops para a galera, mostrando um pouco desse mundo da Deep Web. E quem sabe até passar fora da Deep Web esse negócio, mas um negócio mais focado para os pais, aqueles pais que não têm um contato direto com a internet, mas de certa forma precisa ficar atento por causa do seu filho, porque hoje as crianças nascem agarradas em computadores. Crianças de 4 anos já têm contato com o celular, com o tablet, e, aprendem de uma maneira tão fácil e simples a usar a internet que passa até por cima dos pais, que são bem mais velhos e não têm um certo contato. Então, eu quero passar esse lance de aprendizado da Deep Web e essa parte de informática para os mais velhos de forma simples e gratuita. É uma coisa que eu quero alcançar um dia. Eu espero que consiga. Sim, é um tema interessante, é uma parte que assim diria até que está em falta na internet atualmente. No meu ponto de vista, eu diria assim, para o meu canal eu pretendo investir nesses cursos que eu comecei a gravar, gravando de computação forense, está quase no finalzinho. Vou também começando não, já estou quase terminando uma apostila sobre formatação de computadores, vai ter curso do mesmo jeito. E claro, o tão esperado curso de hacker também está na pauta aí, mas não vai ser feito tão cedo porque eu ainda não tenho conhecimento bastante para gravar, para ministrar um curso de hacker. Eu também, já aproveitando e emendando com a pergunta do Class Play, se a gente disponibiliza o tempo e paciência por mera e simples necessidade de compartilhar, ou então se a gente tem em mente algum retorno financeiro. Eu diria que no momento, para mim, é apenas por amor mesmo, eu gosto de compartilhar conhecimento, acho legal ser visto como uma referência nessa área, então de certa forma é mais por amor, mas talvez no futuro eu até pretenda dar aulas particulares, fazer alguma workshop, esse tipo de coisa, não só de Deep Web, de forense, de segurança, o que for melhor, o que tiver mais em alta no mercado. E o que você me diz sobre isso, Murilo? Olha, eu não cobro nada, como eu havia dito, o dinheiro vem por causa de monetização do canal e esse dinheiro é investido inteiramente no cenário, nos equipamentos, por exemplo, na máquina fotográfica, na câmera,
etc. Já problemas... Sim. Problemas judiciais? É a pergunta 2 dele, né? Sim. Pô, eu nunca tive. Nunca sofri nenhum tipo de repressão ou alguma coisa do tipo. Principalmente pelo conteúdo. Já aconteceu de um falso policial vir querer passar por cima da página. Só que aí eu peguei e dei uma investida nele. Tomou um exposed, né? E saiu fora. Às vezes fazer um exposed assim só para o cara ver que não é bem o que ele acha que não é, ele simplesmente se passar por uma autoridade chegar na página é importante porque meio que mostra que não é uma boa ideia tirar onda com a Falar que página. o que ele fez é crime, né? E, exatamente, falsa ideologia é crime pela Constituição. E sobre problemas judiciais, eu diria que não tive nenhum. Até já disseram que um dia você vai receber um processo, todo hacker passa por isso, mas eu não, até agora nada do tipo. Apenas o strike do canal, mas também não foi nem por questão judicial, foi por questão de violar uma regra do YouTube, uma comunidade do YouTube, não uma lei ou alguma coisa do tipo. Prosseguindo, eu acho que nisso, anteriormente, né, a gente já respondeu a pergunta do Pedro Xavier, como foi a ideia de criar o canal e tudo mais, como é ter que aturar pessoas citando Você Sabia e também aquela mídia sensacionalista, se o Murilo até quiser complementar, mas já foi respondido. Já foi, né? Exatamente. Sobre mais vídeos juntos, eu diria sim, até é uma boa ideia a gente fazer vários outros vídeos e seguir nessa série, não só respondendo perguntas, mas várias outras ideias que puderem surgindo por aí, certo? Sim, exatamente. E nisso também a gente, acho que a pergunta do Harley e a Malt também, como é ter um canal focado em algo que todo mundo é leigo, tem tanto misticismo em volta. Isso é ruim ter que explicar toda vez que a Deep Web não é o inferno que todos pensam. E o que vocês acham da mentira a gente já respondeu. Olha, eu diria assim, que como é ter esse canal é uma coisa bem interessante, porque muita gente vem perguntar, muita gente confia em você quando você fala alguma coisa. Então você tem uma responsabilidade de falar uma coisa correta. Você sabe que se você postar alguma coisa e falar isso e convencer as pessoas de que aquilo está certo, as pessoas podem acabar acreditando, mesmo estando errado. Então é uma responsabilidade muito grande de você pesquisar conteúdo, levantar uma coisa a fundo para poder transmitir uma informação certa, porque você sabe que você tem uma certa credibilidade. E se é ruim ter que explicar, eu diria nem tanto. Eu já meio até criei um script para falar quando me perguntam. Quando eu falo, CC é de Deep Web, alguém pergunta, mas não é, coloca nessa frase qualquer coisa da Fatos Desconhecidos, você sabia por aí. Aí eu falo, não é, e começo a apresentar um roteiro de coisas que eu já decorei até como falar, ocupando o menor tempo possível e sendo uma conversa saudável para os dois. Eu não sei o que você diz, Murilo, mas para mim é mais ou menos basicamente isso também. A verdade é que a informação tem o poder e a gente tem já parte desse alcance, né? Então, eu particularmente tomo muito cuidado para não falar porcarias e mentiras as pessoas acreditarem, diferentemente do que outros canais grandes fazem. E eu acho que eles fazem pensando mais neles do que nas outras pessoas, porque essas pessoas que acabam acreditando nas mentiras deles, de certa forma, são prejudicadas. São prejudicadas. Sim, exatamente. Então, tem muitos... já sou totalmente contra esse tipo de coisa que eles fazem. Sim, tem muitos canais que são aquele estilo fontes são para passarinhos, então o cara simplesmente joga uma informação ali e não tá nem aí que tipo de informação ele jogou, não tá nem aí se ele pesquisou isso, ele simplesmente joga ali, dane-se, o importante é a informação ser legal, essa é uma coisa que chama a atenção, dane-se se tá certo, se tá errado, se tem base científica, se não tem. Isso é uma coisa muito negativa na internet atualmente. Agora, nessa última parte, a gente vai citar duas pessoas, a Maria Aixa Castro, lá na Deep Web Brasil, e o Giovanni dos Santos de Angola, aqui no Fábrica de Nubes, que mandaram uma série de perguntas que a gente vai separar as mais interessantes e vai responder aqui agora. Se você quiser começar pela Maria. Vamos lá. A primeira da Maria já é um tanto quanto polêmica, mas é interessante. Ela pergunta, qual a sua opinião sobre machismo nas áreas de tecnologia da informação? Eu estudei em 2 classes de aula sobre TI, tanto a faculdade quanto o curso técnico. E, cara, o estudante está lá por opção. E para cada 20 homens tinham 2 mulheres. Talvez a escolha das mulheres ainda não seja diretamente na área de TI, que pelo menos eu cursei. Agora, quanto ao mercado de trabalho, eu não vou saber te dizer, porque eu não sei se a escolha das mulheres também ainda influenciam. Eu não tenho ideia do nível de escolha delas em relação a optarem pelo trabalho de TI. Mas, enquanto eu trabalhava na Câmara, existia um equilíbrio entre o sexo masculino e feminino na área de TI. Porém, como eu não trabalhei em outros locais, eu não vou saber dizer se realmente existe machismo, se tem assim o mercado tem a opção mais favorável para homens. O que você acha, Natanael?
Olha, eu diria assim, na área de trabalho eu nunca notei muito, assim, até porque eu não tenho experiência na área para poder opinar sobre isso, mas eu percebo, pelo menos no canal, por exemplo, que apenas 8% do público é feminino contra 92% do público sendo masculino. É uma diferença bem grande. E em relação ao YouTube, eu diria que teria muito mais a ver assim com interesse, seria uma explicação sociológica, porque acho que nada impediria um homem ou uma mulher de acessar o canal. Agora, de trabalhar na área pode ter tanto a ver com interesse, como também a ver com uma certa coisa que normalmente, pelo menos eu noto, assim, imagina num jogo online, sempre que aparece uma menina ali, os caras caem em cima mesmo. Se eu fosse uma menina, entrasse no jogo online e notasse isso aí, eu odiaria. Não sei você, Não é mas gostar. eu Você tá no detestaria. negócio tem do lazer e, querendo ou não, tem cara que põe você em situação desconfortável. Às vezes você sendo homem já fica bolado com o que os caras fazem, incomoda. Sim, exatamente. Você entra lá pra se divertir e aparece um monte de cara tentando dar em cima de você, sendo você uma menina. Acho que isso não seria legal e acabaria afastando. E se você reproduz num jogo online, eu não diria que não é diferente no meu fórum, por exemplo, ou no canal do Discord. Se aparece uma menina lá, os caras também vão pra cima e começam a dar em cima direto. Isso eu acho que até de certa forma afasta um pouco. Então, acho que tá nessa área. Não acho que seja uma coisa legal fazerem isso, porque conhecimento é conhecimento e serve para os dois, não é um trabalho físico em que sim, você tem uma certa distinção, inclusive numa situação biológica, claro, beleza, mas numa situação mental não, homens e mulheres estão exatamente no mesmo nível. E é tudo questão do conhecimento, do intelecto, não tem nada, o sexo não define absolutamente nada nessa situação. Exatamente. Podemos para a próxima? Ah, Você disse que o professor seu falou coisas muito erradas sobre a Deep Web. Na sua opinião, ainda existe muito preconceito dentro da própria área de TI? Acho que isso vai mudar, que mais pessoas irão se interessar pela Deep Web? Interessante também, porque veja só, muitos professores meus já falaram sobre a Deep Web, inclusive até agora na área de educação física, eu ouvi recentemente um professor falar sobre a Deep Web, falaram merda, essa é a verdade. Sobre o preconceito, eu não sei nem se o preconceito é a palavra certa. Eu acho que a falta de informação, o desinteresse e talvez, como é que eu vou poder dizer? Eu acho que eu vou focar no desinteresse mesmo. Porque assim, se você não vai procurar o que é Deep Web, você não aprende o que é Deep Web. E se basear em poucas fontes, ao invés de fazer um trabalho a fundo, também não vai favorecer. Fora que o mercado de trabalho em relação à Deep Web é um mercado de trabalho que está sendo explorado ainda. Então isso não faz com que os profissionais vão atrás, de certa forma, de saber o que é a Deep Web para poder aproveitar e ingressar, né, nessa área. Porém, de fato, o tema vem crescendo, as ferramentas vêm crescendo e a procura sobre a Deep Web vem crescendo. Naturalmente, a área de trabalho vai se expandir para essa área, principalmente na parte de fraudes, já que o mercado negro é a parte mais movimentada do Tor, por exemplo. Contudo, eu acho que com o tempo vai mudar totalmente. Inclusive o ramo de profissionais da área de TI na Deep Web. eu concordo com o que o Murilo disse, eu tenho um grande preconceito, noto mesmo na escola, em ambientes assim mais, não tanto acadêmicos, um nível um pouco mais inferior, a pessoa também tem muito preconceito nessa área, mas acho que a coisa tende a mudar, inclusive eu e o Murilo temos uma grande participação nisso através do nosso trabalho, porque muita gente, quem antes pesquisava até 3 anos atrás, 4, pesquisava Deep Web no YouTube, encontra um monte de conteúdo duvidoso. Agora você pesquisa, ainda tem esse conteúdo duvidoso, mas scrollando um pouquinho nos resultados já vai encontrar coisa de mais base científica, muito mais documental do que sensacionalista. Então acho que isso, claro, tem uma interferência, então essa situação tende a melhorar, eu diria, em relação Tem ao muito preconceito. profissional de TI que assiste o nosso canal, hein? Sim, eu percebo bastante pelos comentários. Inclusive, outros canais focados em TI que acabam, de certa forma, citando, ou eu menciono de cá, eles mencionam de lá, então é bem divulgado. Sim, afinal, saindo um pouco do assunto, você já foi convidado para palestrar ou saiu como fonte em alguma revista, jornal, alguma coisa assim? Olha, para convidado para palestrar eu nunca fui, apesar de que eu adoraria. Eu adoraria que algum evento, alguma coisa me convidasse, eu iria com todo prazer lá palestrar e ajudar os caras. Eu adoraria fazer esse tipo de coisa. Agora, apareci, eu já colaborei com algumas matérias, alguns trabalhos acadêmicos também de faculdade, numa matéria, acho que se eu não me engano, da revista Abril, não tenho certeza. Não sei se foi publicado impresso ou se foi apenas pelo site, mas um cara faz um tempinho me contatou, eu dei uma ajudada nos caras, até entrei num hangout para informar e sim, aí dei uma certa colaboração nessa área. Mas aparecer mesmo numa mídia de TV, alguma coisa, nunca também adoraria que em algum momento acontecesse, apesar de ser um pouco improvável. E você, Murilo, o que você me diz? Palestras a gente já foi convidado, a equipe, inclusive destaque para a FATEC e ETEC de Osasco, que foi o Diego Costa, administrador, palestrar. Saímos em 2 revistas, né, no Guia Mundo e Mundo Estranho.
como fonte. E participamos de uma série de televisão chamada Hackers para Play TV. Foi uma série que a gente conseguiu falar um pouco sobre o que a Globo e a Record, por exemplo, não falaram sobre a Deep Web. Porém, o que eu realmente gostaria é que eu e até mesmo o Nathanael tivéssemos um espaço na mídia aberta em um canal que tenha uma grande proporção no seu alcance de telespectadores para realmente falar sobre a Deep Web, para desmentir o que muitos por aí já disseram. E eu acredito que pode ser aí uma coisa que em breve venha acontecer, já que o tema ganha espaço e nós também vemos, a gente vem crescendo, né? Então, contudo, a longo tempo eu acho que pode dar certo aí, hein? Sim, é bem provável, ainda mais que é um assunto que, nossa, assim, digamos, tem um diferencial, não é uma coisa que todos os canais fazem. Então é provável que em algum momento isso aconteça, tomara. Então vamos torcer aí pelo nosso sucesso, né? Vamos para a próxima então. Prosseguindo aqui, vamos embora. A gente vai seguir agora para o Giovanni dos Santos, que me mandou no Facebook várias perguntas para o nosso canal. A gente vai responder aqui as principais. A primeira delas e se a gente pretende expandir o nosso trabalho. Me refiro futuramente a fazer palestras, participar em fóruns, workshops. E gostaria muito de um dia ter vocês em Angola expandindo o conhecimento, ou até mesmo lugar com palestras e prestar alguns serviços cá em Angola. Olha, eu diria assim, a parte internacional, Portugal, Angola, claro, países com língua portuguesa ou inglesa até também dá conta, mas em mais países com língua portuguesa, eu percebo, tem muita gente de Portugal também que assiste. Se fosse possível, se conseguisse arcar com os custos, sim, eu iria com todo prazer, adoraria fazer esse tipo de serviço, não só em Angola, em qualquer país de língua portuguesa e talvez inglesa, se eu desse conta. Mas seria muito interessante fazer isso sim, acho que é uma questão de tempo até, talvez, aí surgir uma oportunidade. O que você me diz, Murilo? Olha, é sonhar um pouco alto, né, com esse lance internacional. Mas quem não gostaria? Sim. Ainda mais para alguns países aí afora precisam um pouco de instruções sobre a Deep Web. Tem muita gente que depende da Deep Web para liberdade de expressão. Exatamente. Então eu gostaria muito, porém nunca parei para pensar. Já em relação a workshops, palestras e tudo mais, de forma gratuita, quando aparece, eu tento sempre encaixar no meu horário e ou eu ou alguém da equipe manter esse compromisso com a galera. Mas ainda não aparece tanto. Sim, eu espero que vire o ano e o tema, como vem crescendo, apareça mais oportunidades para nós dois aqui. Sim, tem razão. Vamos prosseguir aqui com a próxima pergunta. A gente selecionou aqui para responder. A segunda é: o que vocês acham da religião? Das religiões? Qual a voz? Olha, eu diria assim, religião para mim é algo que depende do indivíduo. O indivíduo tem que procurar o que para ele faz sentido, o que para ele cola, o que para ele é melhor e seguir. Exatamente. E eu diria assim que valeu até por concordar, mas eu acho que enquanto a religião for uma coisa, eu diria assim, no âmbito pessoal, uma coisa que você tem como doutrina, tá ótimo. O único problema é quando isso aí acaba interferindo na vida de outras pessoas de forma negativa, por exemplo, em relação a atentados, a situações em que, claro, a pessoa não tem nada a ver, mas ela acaba sendo afetada e tem aí, isso eu já não acho que seja legal. O Bertrand Russell é um filósofo que eu curto pra caramba, ele diz que toda liberdade é válida enquanto essa liberdade não interfere em outras pessoas. Então, acho que isso já define. E eu não tenho nenhuma religião, eu prefiro lidar assim com a dúvida da existência de uma divindade, alguma coisa do tipo, porque pra mim foi o que mais colou. Mas eu não acho que você deva fazer o mesmo. Eu acho que você deve procurar o que faz mais sentido pra você e seguir e esteja em paz com a liberdade. Eu também. Exatamente. Só um minutinho aqui. Eu puxo pro lado do ateísmo. Isso há muito tempo. E o que eu acho da religião? Não só de uma, de todas. Existe muita discriminalização em relação a algumas religiões e outras. Eu acho que elas têm que se respeitar a princípio, antes de eu pegar e pensar em outras. E outro porém, existem ateus chatos, existem religiosos chatos, aquelas pessoas que não aceitam a ideia e a crença dos outros e tentam interferir de alguma forma. Não é falando só de religioso, é de ateu que eu falei também. É o tipo de atitude que eu reprovo. E para finalizar, eu encaro religião como algo bom, como tudo que o Nathanael disse, e ainda mais, desde que ela faça bem para a pessoa. Tem pessoas que passam por dificuldades, se apegam a Deus, de alguma forma superam e encontram coragem para continuar. Nota 10, aprovo. Agora, se você, no entanto, usa da sua religião para explodir carros por aí em nome de Alá, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é idiotice. Sim, exatamente. Acho que já falamos tudo aí que tínhamos para dizer desse gênero.
Prosseguindo aí a última pergunta, né, da lista, vocês têm algum ídolo na política, tecnologia e ativismo? Quem são? Eu diria assim, um cara que eu curto bastante na filosofia é o Bertrand Russell, eu já citei aqui, é um cara que eu me inspiro muito, eu consulto a filosofia dele às vezes, até citei na redação do Enem, mas isso deixa a história para outro dia. Tecnologia, eu diria o Alan Turing, um cara também muito da hora, já acompanhei. E também o Julian Assange do Wikileaks também é um cara que eu me inspiro muito em relação ao trabalho dele. E você, Murilo, o que você me diz? Olha, ídolo na política é difícil, porque eu nunca concordo 100% com o que uma pessoa fala. É muito difícil. Então, até para eu me posicionar em relação a ser esquerda, direita, liberal, anarcocapitalista, anarquista, o caramba, é difícil. Eu passo por 1 milhão de ideias na minha cabeça até filtrar o que eu realmente quero. Então essa eu vou pular. Agora, em relação à tecnologia, ativismo, cyberativismo e tal, eu gosto. Julian Assange, Brad Manning, Edward Snowden, que é uma figura chave de hoje em dia do que está acontecendo na internet. E eu não posso deixar de citar também o grandioso hacker Kevin Mitnick, que é um cara que eu acompanho muito. Livros, biografia, etc, coisa e tal. Sim, com certeza. O Kevin Mitnick eu tinha até esquecido de mencionar, mas ele também é um cara muito influente, que eu também admiro. Inclusive, li os 2 livros dele, A Arte de Enganar, A Arte de Invadir, numa viagem que eu não tinha nada para fazer. Comecei a ler, realmente é um assunto bem interessante. Se você curte engenharia social, dá uma olhada. E brasileiro, eu diria que com certeza, eu diria que brasileiro tem um cara que chama Marco Aurélio Thompson. Ele escreveu alguns livros sobre hacking, fez inclusive um curso. Também é um cara muito da hora, se você não conhece, dá uma pesquisada também. Tem muito assunto interessante para quem curte hacking e é um cara que eu admiro pela, digamos assim, pela inovação de ter postado todo esse conteúdo de hacker, disponibilizado, tem inclusive publicado livros sobre esse assunto. Beleza. Então a gente fica por aqui no nosso vídeo de perguntas e respostas. Vão ter vídeos futuros, deixem aí sugestões do que vocês gostariam que a gente gravasse juntos futuramente. E eu queria desejar aí um Feliz Natal para todo mundo, estamos postando isso aqui na véspera de Natal. Valeu para você que acompanhou a gente até aqui e em breve a gente se vê. Falou! Bom, galera, fico por aqui. Eu e o Natanael. Para quem não conhece, esse é o Natanael do Fábrica de Noobs. O link do canal dele, Twitter, todos os contatos vão estar aqui na descrição do vídeo. Acompanhe o cara porque vale a pena. E numa próxima vez vamos aparecer aí com outros vídeos e talvez com outros propósitos, a não ser bater um papo sobre nós mesmos. Valeu, galera! Exatamente. Valeu para todo mundo, se inscrevam também no canal do Murilo, estou deixando aí na descrição a página no Facebook e o canal do YouTube. E em breve a gente está nessa. Falou!